Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o professor Thiago Vieira, da Rico Domingues. A gente agora vai dar uma olhada na prova que foi aplicada no último final de semana no curso para ingresso, no curso de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha na matéria sobre legislação institucional. A gente verificou que a banca, a ENCAB, ela efetivamente não cobrou temas ligados ao contexto atual, relacionado aos militares, né, algo que poderia ser pedido, como, por exemplo, a posse de cargos eletivos ou não eletivos, e ela fez, sim, a opção de cobrar temas, conhecimentos gerais, vamos dizer assim, ou conceitos gerais, que é necessário o candidato saber para ingressar na carreira policial militar. Então, vamos lá. Eram 4 questões, né? 4 questões que nós tínhamos de estatuto, 3 questões de regulamento disciplinar e uma lei da Lei Complementar 587, que é a lei de ingresso. A primeira questão, a questão 51, e a gente vai fazer a prova tipo 1, a questão 51, ela dava um contexto sobre a ingestão de bebida alcoólica dentro de sem autorização, a ingestão de bebida alcoólica sem autorização dentro de uma área de administração militar e perguntava, no caso, qual deveria ser o procedimento adotado pelo comandante. Nós tínhamos como alternativa A, aplicar a todas, repito, prova tipo 1, aplicar a todos os militares envolvidos as devidas sanções disciplinares, posto que foi praticada transgressão disciplinar em local sob sua autoridade, determinar a instauração de inquérito policial militar por força do envolvimento de militares do Exército Brasileiro em conduta indevida, lembrando que o caso era uma partida de confraternização entre policiais militares e militares das Forças Armadas do Exército, dentro de um ambiente de administração militar e teria sido ingerido bebida alcoólica sem a devida autorização. Então a gente, letra A, letra B, a determinação de instauração de inquérito policial militar, né, por força de envolvimento como a gente já tinha dito, dos militares do Exército Brasileiro. Letra C, tomar as medidas cabíveis em relação aos policiais militares, a eles subordinados, informando seus superiores sobre o ocorrido e dar ciência ao fato ao comando militar a qual estiver subordinado os integrantes da Força Armada. Letra D, abster-se de qualquer atitude disciplinar em relação aos envolvidos, pois o fato não configura transgressão disciplinar. Letra E, participar o ocorrido ao comandante militar da área a quem compete decidir o caso, por ser a Polícia Militar força auxiliar do Exército Brasileiro. É verdade que a Polícia Militar é força auxiliar do Exército Brasileiro. E é importante dizer que o participar aqui é dentro de um sentido de comunicar, né? Comunicar ao comando. Verificando as alternativas, nós chegamos então a seguinte gabarito, né? Anunciado letra C, gabarito anunciado letra C, e a gente passa a fazer essa análise efetiva da questão. O que nós temos é o seguinte, regulamento disciplinar, que é o que nos fundamenta nessa questão, né? E aí a gente verifica lá no seu artigo 11, diz o seguinte no parágrafo único: no caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares, Força Armada e policiais militares, a autoridade policial militar competente, no caso, o comandante da OPM, deverá tomar as medidas disciplinares referentes aos elementos a ela subordinados, informando o escalão superior sobre a ocorrência, as medidas tomadas e o que foi por ela apurado, dando ciência também ao comando, também do fato ao comandante militar interessado, no caso, o comandante dos militares federais, né, das Forças Armadas do Exército, no caso. Então a gente verifica que a letra C preenche, né, perfeitamente o que está previsto dentro do parágrafo único do artigo 11 do regulamento disciplinar. Por outro lado, ela contraria o que está estabelecido no parágrafo único, o que estava dizendo nas outras alternativas, né? Por exemplo, de que o comandante do batalhão aplicasse a todos os militares envolvidos as sanções disciplinares. Óbvio que não, né? Óbvio que não, uma vez que ele não tem competência em relação àqueles militares federais. Determinar a instauração de inquérito policial em razão do envolvimento de militares. Na verdade, a instauração ou não de inquérito policial não está relacionado efetivamente ou necessariamente, melhor ainda, obrigatoriamente, ao fato de estarmos envolvendo militares federais. Não.
Justamente não. Não é por termos militares federais que nós vamos ter a instauração de inquérito policial militar. Além disso, abster-se de qualquer atitude disciplinar, por óbvio também não. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos diante de uma transgressão disciplinar e cabe ao comandante tomar as medidas correcionais necessárias para apurar e, se assim for, responsabilizar os militares. Participar do ocorrido ao comandante da área, a quem compete decidir sobre o caso. Não é porque a Polícia Militar é uma força auxiliar do Exército que cabe ao Exército decidir sobre ou ser a autoridade competente para aplicação ou apuração das transgressões disciplinares. Então, o Exército, por nós sermos força auxiliar, ou no caso a Polícia Militar, é competente para apurar e sancionar, se assim podemos dizer, os militares estaduais. Então, gabarito mantido, tudo certo, letra C. A gente segue para a segunda questão. Questão 52. Ela pediu o seguinte: as punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem de gravidade. E aí a gente remonta também ao regulamento disciplinar. O regulamento disciplinar da Polícia Militar, ele estabelece quais são as punições disciplinares e a ordem de gravidade. Então nós tínhamos, na alternativa A, repreensão, detenção, prisão, exclusão a bem da disciplina, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Na letra B, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão, graduação, cargo ou função e reforma. Na letra C, advertência, repreensão, detenção, prisão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Letra D, advertência, repreensão, detenção, prisão, impedimento e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. E letra E, alternativa E, impedimento, advertência, repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina. Ao nós verificarmos o regulamento disciplinar, nós vamos verificar lá no seu artigo 22 quais são as punições disciplinares. E nós verificamos então, e nós passamos isso em aula, né? Tanto a questão 1 como a questão agora a segunda, a questão 52, lá no regulamento a gente verificou em aula quais são as punições disciplinares. E aí a gente teria advertência em ordem de repreensão, depois detenção, depois prisão, com o agravamento dela sendo prisão em separado, e licenciamento e exclusão a bem disciplina. Então, conforme o artigo 22, a única alternativa possível seria, então, a letra C. Gabarito divulgado, letra C, portanto, gabarito mantido. Nas demais alternativas, incluíam, de forma errônea, induzindo o candidato a erro, impedimento, suspensão do exercício do posto. Isso não são punições disciplinares. Passamos, então, à questão 53. A questão 53, então, ela falava sobre os conselhos de justificação e disciplina e pedia para relacionar a coluna 1, que era conselho de justificação e conselho de disciplina, com a coluna 2, fazer essa correlação. E aí a gente verificou também durante as aulas essa correlação. Havia lá no material disponibilizado uma tabelinha fazendo a comparação dos dois conselhos. E a gente tem claro que o conselho de justificação é para oficiais, sendo que ele apura essa transgressão grave do oficial, e aí após isso ele passa para julgamento do Tribunal de Justiça. Por outro lado, o Conselho de Disciplina, como a gente verificou, era para aspirante oficial e praça com estabilidade, quando de falta grave, e o julgamento se dava pelo o comandante-geral. Além disso, os praças serão afastados automaticamente, enquanto que os oficiais em Conselho de Justificação poderão ser afastados. Dando essa introdução, vamos às alternativas. Coluna 1, 2, compete ao comandante-geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos deste conselho. O oficial, ao ser submetido a este conselho, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente, a critério do comandante-geral da Polícia Militar, conforme estabelecido em lei peculiar. Alternativa, o aspirante oficial, bem como os praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem com os policiais militares da ativa, serão submetidos a este conselho.
na forma da legislação peculiar. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos deste Conselho, na forma da lei estabelecida. E Conselho ao qual poderá ser submetido à praça da reserva, remunerada ou reformada. Diante daquelas introduções que eu fiz, por óbvio, nós chegamos a essa resposta. Então nós temos, na coluna 2, quem compete julgar, no caso, o Conselho de Disciplina, o comandante-geral é o Conselho de Disciplina. O Conselho de Justificação, a quem cabe? Tribunal de Justiça. Quem é o Conselho de Justificação? É submissão de oficial. Então, oficial, Conselho de Justificação. Aspirante a oficial e praça com estabilidade serão submetidos neste conselho. Falou em praças, Conselho de Disciplina. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os processos deste conselho. Quem é que compete julgar? O Tribunal de Justiça compete julgar? O Conselho de Justificação, que era para oficiais, submissão de oficiais. Por outro lado, o Conselho, a qual poderá ser submetido à praça da reforma ou a da reserva remunerada, é o Conselho de Disciplina. Dessa forma, então, tudo isso de acordo com o artigo 48 e 49 do Estatuto, Lei 6.218 de 83, nós chegamos, então, à confirmação do gabarito que deu letra E. Tá certo? Vamos, então, para a questão 54. A questão 54 versava também sobre o Estatuto. E ela dizia o seguinte: durante uma operação, o soldado policial militar João ficou com o paradeiro ignorado por mais de 8 horas. Aliás, por mais de 8 dias, deixa eu corrigir. Neste caso, é correto afirmar que o militar, segundo o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, será considerado, e aí ele dá as opções: desertor, ausente, extraviado, desaparecido e ignorado. Esse ponto a gente bateu bastante em sala de aula e fazendo a distinção, por se tratar mais de 8 dias, fazendo a distinção entre o crime de deserção e o desaparecimento, tá certo? O desaparecimento. Então, o militar, ao assumir mais de 8 dias, ele pode estar sendo categorizado dentro do Instituto do Desaparecimento, ou seja, considerado desaparecido, ou como desertor. O que vai mudar? Vai mudar a intenção do agente. Se houver indícios que o agente praticou, se ausentou de onde deveria, ou não se apresentou onde deveria se apresentar, de forma proposital, se configura, então, depois de 8 dias, o crime de deserção. Por outro lado, se não há qualquer indício, como apontava a questão, ele simplesmente está com o paradeiro ignorado, nós passamos, então, a considerar ele como desaparecido. Letra D. Gabarito D mantido, conforme o artigo 98 do Estatuto dos Policiais Militares. Passamos, então, à questão 55. A questão 55 diria o seguinte: soldado policial militar João foi acusado de uma transgressão disciplinar. Instaurado o processo administrativo disciplinar PAD, alegou em sua defesa que realmente realizou a conduta que consta na peça acusatória. Entretanto, alega que a conduta foi em obediência a sargento policial militar Maria, que era chefe de seção em que o soldado policial militar João trabalhava. O comandante soldado policial militar João deve. O comandante do soldado policial militar deve. Peço a atenção dos senhores para duas palavrinhas dentro do enunciado da questão. Que o comandante deve e a questão da alegação. O soldado que estava sendo acusado está alegando. Isso é muito importante no nosso entendimento para o desfecho e para responder de forma correta a questão. Apresentava como alternativa A, lembro, estamos na prova tipo 1, alternativa A, classificar a transgressão como leve, pois o bom comportamento do policial militar é atenuante. Alternativa B, justificar a transgressão, pois o soldado policial militar João apresentou causa de justificação prevista no regulamento disciplinar da Polícia Militar. Alternativa C, classificar a transgressão como grave, pois o soldado policial militar João feriu a disciplina castrense quando apontou a sargento policial militar Maria no PAD. Justificar, letra D, a transgressão, pois o soldado policial militar João apresentou circunstância atenuante prevista no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E alternativa E, classificar a transgressão em média,
pois apesar de possuir bom comportamento, a transgressão foi cometida durante o serviço. Essa é uma questão que eu pediria a atenção de todos. Isto porque tem alguns pontos que durante a mesma prova, algumas questões de redação mesmo, havia as provas do tipo 2, do tipo 3 em especial, estava previsto em vez de PAD, estava PAB ou estava PAI. Então há um erro de digitação. Há um erro de digitação quando comparado os tipos de prova. Além disso, e que é talvez o que eu aponto como mais relevante, é o fato de que o enunciado da questão, ele traz o verbo, né, alegou, alegar, ou seja, como algo de defesa. E diz, por final, que o comandante deve. Então, você se colocando no lugar do comandante, o que ele deveria fazer? O gabarito anunciado foi letra B, que deveria justificar a transgressão, pois o soldado João apresentou causa de justificação prevista no regulamento disciplinar. Quando a gente trabalhou o assunto sobre agravantes, atenuantes e causa de justificação, nós verificamos que tudo que era ruim era agravante. Aqueles 5 pontos que a gente tinha que saber que seriam as atenuantes, bom comportamento, relevantes serviços prestados, falta de prática ao serviço, aí interesse, em defesa de interesse, direito de terceiro, quando não causa de justificação, tá certo? São elementos e, por final, evitar mal maior, né? Acabei esquecendo de falar uma, evitar mal maior era atenuante. A gente passou isso em sala de aula. Agora, todos os outros seriam causa de justificação e, de fato, a conduta por obediência de superior, ordem de superior, é uma causa de justificação. Isso está previsto como causa de justificação, então, a obediência à ordem superior. Contudo, embora o GABA esteja isso previsto, quando a gente analisa a questão, eu ouso aqui, né, uma interpretação minha, dizer que é passível de anulação essa questão. Por quê? Porque, na verdade, como a gente havia dito lá no enunciado, ele está alegando. Eu não estou afirmando enquanto enunciado que houve uma causa de justificação. Então, o acusado alegou. E ao comandante não é porque foi alegado que tem que ser aceito. Então, o que eu quero dizer com isso? Alegação e prova. O comandante, ao fazer o julgamento da transgressão, ele deve se pautar na prova, naquilo que está dentro do contraditório e ampla defesa do processo administrativo, e não tão somente na alegação. Quando a gente verifica lá o parágrafo único do artigo 19 do regulamento disciplinar, ele diz: a classificação da transgressão compete a quem couber a aplicação da punição, respeitados os limites estabelecidos no artigo 14. O artigo 14 fala de julgamento, que a gente passou antecedente, causa, fato, consequência. E aí, quando a gente faz toda essa análise com base naquilo que foi enunciado, nós chegamos à conclusão que há uma dúbia interpretação sobre o assunto. O que a banca quis dizer que, de fato, era uma causa de justificação por ordem recebida de superior. Contudo, não é porque se alega, não é porque o acusado alegou que o comandante deve, uma vez que ele tem que se pautar dentro da prova. Então, repito, não é porque se alega na defesa que deve ser causa de justificação. No nosso entender, se o enunciado da questão tivesse dito que afirmasse, né, não a alegação, mas afirmasse que o cumprimento ou a transgressão ocorreu por ordem superior, estaria correto. Por outro lado, quando ele coloca como alegação do acusado, sem a constatação de fato, não significa dizer que o comandante deve. Então, nesse ponto, embora o gabarito, né, apresente letra B, no nosso entendimento, há um equívoco que poderia ser explorado por um possível recurso. Uma vez que, repito, dentro da análise do comandante, com base no artigo 14 do regulamento disciplinar, ele tem que se pautar dentro da prova, dentro do contraditório, e não tão somente na alegação do acusado. Voltando ao enunciado, então, não é porque se alega que se deve fazer. Então, não é porque houve alegação do acusado, repito, que o comandante deve justificar a punição. Então, se a gente juntar esses fatos, chegamos à conclusão que não é porque tem alegação que deve justificar a transgressão. Não.
Ele pode ser alegado por mentira, for provado dentro do depoimento ou de outras provas do processo administrativo que aquilo não é verdade. E aí não deve o comandante justificar a transgressão. Espero ter me feito claro, mas essa interpretação é passível, sim, no meu entendimento, de recurso e de anulação da questão. Passamos, então, à questão 56. A questão 56 foi a única questão que caiu da Lei Complementar 587, que é a Lei do Ingresso. E ela diz o seguinte, letra A, são vedados, em relação a requisitos, né? Em relação à Lei Complementar 587, são vedadas tatuagens, pinturas ou marcas que representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias contrárias às instituições democráticas ou que incitem violência ou qualquer forma de preconceito ou discriminação. Letra B, o edital do concurso, elaborado pela respectiva instituição, poderá definir, dentre as vagas autorizadas, a quantidade para o ingresso do certame, garantindo percentual mínimo de 10%. Letra C, o concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Letra D, um dos requisitos para ingresso nas carreiras das instituições militares é ter idade mínima de 18 anos, completos até o último dia de inscrição no concurso público. Letra E, o ingresso no estado efetivo para o sexo feminino será, no máximo, 6% para o quadro de oficiais e de 6% para o quadro de praças nas respectivas instituições. Olhando a Lei Complementar 587, gabarito divulgado letra A, nós verificamos que, de fato, bate esse gabarito. Então, letra A está previsto no artigo 2º do parágrafo 2º, né? Houve um julgado que fez, na prática, não se aplica a questões de tatuagem, mas que não foi revogado na Lei Complementar 587 e que ainda está em vigor essa questão de tatuagens serem proibidas em razão de incitarem a violência ou qualquer forma de discriminação. A gente apontou isso várias vezes durante o curso. Letra B estaria errado porque, conforme o artigo 5º, nós não estamos falando numa faculdade. Eu sei que teve correções de prova por outros concursos, por outros cursos, né? Por outros cursos, que diz que aqui seria essa questão passível de anulação. Nós entendemos de forma diferente. Na verdade, o verbo poderá definir é diferente daquilo que está previsto no artigo 5º. No artigo 5º da Lei Complementar 587, ele fala definirá. Quando ele fala definirá, é uma obrigação. Quando ele altera para poderá definir, ele gera uma faculdade, torna-se modal. Significa dizer que isso está errado. Então, poderá definir não é a mesma coisa que definirá. Por isso está errada a alternativa. O concurso público terá validade de 2 anos, quando o artigo 20 da Lei Complementar 587 fala que vai ser até 2 anos. Letra D, nós temos então o requisito para ingresso é de idade de 18 anos completos, não no dia de inscrição, mas completo na data de inclusão. Dia de inscrição era a idade de 30 anos. Idade de 30 anos, o máximo de 30 anos na data da inscrição. A gente também apontou isso durante o curso, que eles poderiam fazer essa troca, né? Então está errado. E por finalizar, conforme o artigo 6º, o percentual alterou, não se fala mais em 6%, nós apontamos isso também durante a aula, e hoje sim é 10%. Passamos então à questão 57, questão mais simples, vamos dizer assim, mas carecia de atenção do candidato. Dentre os períodos de afastamento total do serviço que os militares têm direito, assinale a alternativa correta. Letra A, instalação, até 15 dias. Luto, 8 dias. Núpcias, 5 dias. Instalação, até 30 dias. E luto, 5 dias. Obviamente, se a gente olhar lá o nosso artigo 66, a gente já consegue matar essa questão. O gabarito divulgado foi o gabarito B e está de acordo com o artigo 66 do Estatuto dos Policiais Militares e que a gente apontou durante o curso também, tá certo? Então, letra B. E finalizando a nossa correção, então, chegamos na 8ª questão, questão 58. O ato de exclusão, a bem da disciplina, será aplicado ex officio ao aspirante oficial ou aos praças com estabilidade assegurada. Apontamos isso várias vezes no curso. É competente para praticar tal ato,
Lembrando, quando se fala de praças, falamos em regra geral, em comandante geral. Então, conforme anunciado, gabarito A, comandante geral da Polícia Militar é a autoridade competente para efetivamente fazer o ato de exclusão a bem da disciplina do aspirante oficial e do praça com estabilidade, conforme estabelece o artigo 128 do Estatuto. Dessa forma, então, eu espero ter contribuído, espero que tenha dado sucesso na prova e estamos à disposição de todos do curso Rico Domingues. Um abraço a todos e uma boa tarde.